Bem, amigos, mais uma vez boa noite, é uma alegria voltar aqui para conversar com vocês. Ontem tivemos a palestra Therion, Cosmovisões em Conflito. Se alguém perdeu esse estudo, quer sejam vocês aí que estão no concílio, quer seja alguém no meu canal, porque eu já postei lá também o vídeo de ontem, é só procurar ali no canal, no buscador Therion, Cosmovisões em Conflito. E eu procurei fazer uma análise ali rápida, né? Porque se fôssemos expandir vários tópicos ali, daria para ficar uma semana. Eu procurei analisar com vocês a identidade das três bestas do Apocalipse, as três principais bestas do Apocalipse, as Therion, né? Therion é besta, animal. Analisamos ali a besta do mar, o papado. No capítulo 13 ali mostra o período de supremacia dessa besta, que vai de 538 a 1798, supremacia papal. Vimos também ali a Therion da Terra, a besta da Terra, dos Estados Unidos, e sua atuação especialmente no tempo do fim, uma besta mais político-religiosa, a outra religiosa, mas também com ares políticos, né, durante aquele tempo de supremacia. Tanto é que no Apocalipse 13 é apenas um animal que representa esse poder político-religioso, religioso-político. Já em Apocalipse 17 ele é desmembrado, ele é não desmembrado, ele é separado, né? Temos uma mulher montada numa besta. Então, ali no fim do tempo, nós teremos não mais uma união, digamos assim, de religião com o Estado, mas a religião controlando o Estado. Por isso, a prostituta sentada na besta. Mas esse é tema para outro dia, né? Apocalipse 17. E vimos também a besta do abismo, a Therion do abismo, menos falada, menos comentada, que é identificada como sendo aquele período da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ficou para trás, ficou na história, mas deixou seus ecos, né, aí reverberando ao longo dos anos. Temos aí herdeiros da Revolução Francesa, nós vimos que o comunismo, por exemplo, Marx e seus apoiadores ali, Engels e outros, beberam da fonte, né, da Revolução Francesa. E herdaram de lá uma série de ideias e aspectos filosóficos que hoje ainda estão em nosso mundo, né, estão em nossa sociedade, e nós vimos ali em grande medida por causa da ideia e da estratégia lançada por um senhor chamado Antônio Gramsci. O gramscismo, que alguns usam, referem como sendo o marxismo cultural, né? Então, essas ideias permanecem na nossa sociedade e tem influência, inclusive, no meio cristão, adventista, né? E nós veremos um pouquinho disso aqui hoje. Na verdade, esse assunto eu tenho estudado já faz um bom tempo, né? Eu quero recordar aqui com vocês, meus colegas, o livro Nos Bastidores da Mídia. Em 2005, quando ele foi lançado, a primeira edição desse livro, eu já tratava aqui daquilo que eu chamei de a tríade filosófica do mal. E também usei uma expressão que o Dr. Hélio Grellman, saudoso Dr. Hélio Grellman, usou numa série de artigos que ele publicou na Revista Adventista, e ele usou a expressão espetáculo paralelo de Satanás, que lá em 1844, quando há o desapontamento, né, de 1844, surge depois a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o calendário profético de Deus, um movimento que, como vimos ontem, visava restaurar verdades que vão de encontro, né, elas se chocam com as ideias propagadas aí pelas bestas, né? A teoria, eu até chamei de cosmovisão Therion versus cosmovisão bíblico-adventista, está lá na primeira palestra, né? Bem, quando o adventismo ele desponta, ele é suscitado por Deus, curiosamente, na mesma época, e em alguns casos, no mesmo ano, como é o caso, por exemplo, do darwinismo, porque Charles Darwin, né, ele começa a esboçar seu livro, começa a rascunhar seu livro exatamente em 1844. E ele coloca isso no prefácio, né, na introdução do livro. Eu tenho aqui em casa, está ali na estante, essa edição, em que ele afirma que em 1844 ele começa a escrever, então, as primeiras ideias desse livro. Em 1848, apenas 4 anos depois, ali em Hydesville, no estado de Nova York, aquelas pancadas misteriosas na casa da família Fox são tidas como o início, marcam ali o nascimento do espiritualismo moderno. Inclusive tem uma placa lá em frente àquele monumento, aquela casa, as ruínas daquela casa, colocada pelos espiritualistas, e dizendo exatamente isso, né, que 1848
é o ano que marca aí o nascimento, né, do moderno espiritualismo, que é antigo, né, tanto quanto a história deste mundo, porque Satanás foi o primeiro médium, usou como primeiro médium a serpente e começou a mentira da imortalidade da alma lá no comecinho da história deste mundo. E no mesmo ano, 1848, Engels e Marx publicam o Manifesto Comunista. E aí a gente começa a desconfiar que não é coincidência, né? Porque esses movimentos, e outros mais, né? Eu poderia citar aqui o mormonismo, poderia citar aqui outras coisas mais, Nietzsche também tem que ver com essa data, enfim, os Bahá'í e por aí vai. Mas eu fico com esses três porque, como vimos ontem, são três ideologias, três cosmovisões que realmente contrariam, atacam, né, consciente ou inconscientemente, a cosmovisão bíblica. Então é a tríade filosófica do mal: darwinismo, espiritualismo e marxismo, ok? Bem, o que eu vou fazer hoje com vocês aqui é expandir um pouco mais essa ideologia que nasce com a Revolução Francesa, caminha, né, pelo mundo por meio da Revolução Bolchevique, depois dela também, né, em 1917, e chega até nós por meio do gramscismo e as ideias que vêm dali. Antes de eu apresentar aqui para vocês o Prezi, que eu preparei para isso, deixa eu mostrar mais alguns livros aqui, quem tiver curiosidade, quem sabe possa até anotar aí, para depois, com o tempo, ir lendo, né? Se você quiser se inteirar dessas questões que tem que ver com comunismo, marxismo, eu vou indicar aqui alguns livros que não têm viés religioso, são análises de autores seculares, como, por exemplo, este aqui. Eu costumo dizer que é um bom começo, né? O Comunista Exposto, de Cleo Skousen. O Cleo Skousen era um agente da CIA e nos anos 50 ele resolveu mergulhar de cabeça nesse assunto porque os Estados Unidos estavam sendo invadidos praticamente por essa ideologia marxista. E ele quis conhecer bem o assunto para divertir seus pares e também o povo americano com a publicação desse material. Comunista Exposto. Depois eu vou voltar a esse livro aqui. Tem esse aqui de um brasileiro, que é o Antônio Paim. Aqui está. O título é Marxismo e Descendência. O Paim era membro do Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro. Nos anos 50 ele estudou na ex-União Soviética, então ele conheceu bem lá o assunto, né? Ele estava lá mergulhado naquilo, mas anos depois ele acabou rompendo com o partido e escreveu um livro crítico a tudo aquilo que ele havia estudado então. Então é um livro interessante porque é de alguém que conheceu realmente o assunto por dentro, né? Em termos de testemunhos do que aconteceu, das consequências desses governos comunistas ditatoriais, eu cito aqui, por exemplo, o livro Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, um livro muito interessante, muito impressionante. Ele foi preso durante o regime comunista na antiga União Soviética. É um testemunho em primeira mão, Arquipélago Gulag. Tem outro aqui que é um documento histórico muito valioso, é um calhamaço aqui de muitas páginas, 800 e poucas páginas, que é o livro Negro do Comunismo, escrito por comunistas, é quase como um meia-culpa, admitindo que os regimes comunistas levaram à morte mais de 100 milhões de pessoas durante o século XX. Portanto, mataram muito mais do que o próprio nazismo, né? Deixam o nazismo assim no chinelo, como eu disse, acho que ontem também para vocês. Então, são documentos históricos importantes. E caso as pessoas duvidem desses autores, aí eu indicaria como último recurso, né, pelo menos, leve em conta o testemunho de adventistas, então. Esse aqui é da CPB, Ainda que Caiam os Céus, do pastor Mikhail Kulakov, e ele foi preso durante o regime comunista na ex-União Soviética. Ele foi preso, o pai dele foi preso, vários adventistas foram presos, com a acusação de estarem fazendo reuniões antissoviéticas. Só que não era nada disso, eram reuniões de culto, de estudo bíblico. Mas a acusação vinha, não havia defesa, não havia advogados, eles eram presos, e como aconteceu com esse pastor aqui, eram até enviados para a Sibéria, para trabalhar lá sob temperaturas baixíssimas e trabalhos forçados. Um testemunho impressionante aqui do pastor Kulakov. Para você conhecer um pouco mais da vida de Karl Marx e entender que, na verdade, a coisa é muito mais do que apenas uma teoria política, sociológica, e, na verdade, o que eu farei aqui hoje é mais ou menos o que eu fiz na palestra anterior, na Therion, lá,
eu não me interessa agora aqui nessa exposição os aspectos políticos, sociológicos da questão. Eu estou aqui preocupado como pastor, assim como vocês também, eu estou preocupado com o aspecto teológico da coisa, religioso, e tem muito que se falar sobre isso. Um livro muito bom, que infelizmente não tem em português ainda, The Devil and Karl Marx, aqui está, de Paul Kengor. Se você puder ter esse livro, ele revela coisas assim bastante interessantes que você não vê nos cursos de história, filosofia, né? Ali se estuda basicamente um aspecto da questão. E um outro aqui que só se vê em sebo agora, não tem mais esse livro aqui para comprar novo, né? Mas você encontra aí alguns sebos. É um livro de um jornalista, psicopedagogo, chamado Léo Vilaverde, A Natureza Mística do Marxismo. Muito bom esse livro. Se você puder ter, ele é muito bom porque ele traz aqui documentos históricos que mostram o o Marx, né, Karl Marx de verdade, quem foi esse homem, as suas influências, né, e o legado que ele deixou, inclusive no que diz respeito à questão religiosa, que é o que nos interessa. Então, literatura tem aí bastante, tem coisa boa que dá para a gente estudar e compreender um pouco mais, além daquilo que se vê nas faculdades, né, talvez nos documentários. Claro que vale a pena você dar uma visitadinha ali no Manifesto Comunista, pelo menos, né, uma fonte primária para você ver como eram as ideias iniciais ali de Marx e Engels. Se tiver paciência para dar uma olhada também no Capital de Karl Marx, é uma leitura aí pelo menos curiosa, né? Mas vamos lá. Vamos usar aqui uma apresentação que, mais uma vez, eu disse ontem e repito, né, está à disposição. Quem quiser, depois eu mando o link aí para o pastor Apolo e ele pode compartilhar com vocês à vontade aí para usarem se acharem por bem. De novo, eu cito aqui Schopenhauer, esse grande filósofo alemão, mesmo texto, mesma citação que eu usei ontem, né? Quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será sempre sua presa. Na verdade, é uma advertência, né? De que muitas coisas estão ocultas, disfarçadas, e as pessoas nem se dão conta. Por isso, eu chamei de cavalo de Troia vermelho. Há outros cavalos de Troia entrando na igreja? Infelizmente há. E nós sabemos que, até o fim, muitas ideias, muitas heresias vão abalar o barco que conduz o povo de Deus. Mas a ordem de Deus, como foi no tempo de Kellogg, por exemplo, foi: avancem, preguem a palavra e tenham coragem de enfrentar essas oposições, né, ideológicas, enfim. Isso vai existir até o fim, né, infelizmente. Então, há vários cavalos de Troia. Eu vou me deter aqui num deles, que é o cavalo de Troia vermelho, Revolução Francesa, besta do abismo, um dos componentes da tríade filosófica do mal. Talvez o mais difícil de detectar, pelo menos por um bom tempo foi. E talvez por isso hoje ele esteja tão forte, porque ele veio disfarçado, né? Nós, adventistas, somos naturalmente blindados contra o darwinismo. Claro, guardamos o sábado, somos criacionistas. Seria um contrassenso ser adventista, guardador do sábado, e manter aí a visão darwinista, né? Manter a cosmovisão darwinista. Então, nós somos naturalmente avessos a isso. Com respeito ao espiritualismo, também. Nós aprendemos desde cedo na igreja que os mortos estão inconscientes, aguardando a ressurreição por ocasião da volta de Jesus, que a alma, não existe alma imortal independente do corpo, isso é conceito pagão, né? Nós sabemos muito bem que nós somos uma alma, né? E que esses espíritos de fantasmas e coisas parecidas são demônios travestidos, né? Então, isso não nos pega. Agora, o marxismo, ele é mais sutil, porque ele tem aspectos que são bem interessantes, são até louváveis, mas traz aí, né, a reboque, outros aspectos que são muito perigosos. E eu quero, então, trabalhar com essa ideia aqui nesse momento com vocês. Antes, deixa eu contar aqui rapidamente um pouco da minha história, para vocês perceberem que eu fui enganado por aquilo que hoje eu combato, né? A minha experiência religiosa no catolicismo começou lá quando eu tinha 15 anos, em 1988, 15 para 16 anos, né? Quando eu fui convidado a fazer parte de um grupo de jovens católicos. Aí eu estou participando de uma encenação de Natal, né? Representei um dos reis magos ali. E ali eu tive um despertamento, digamos assim, espiritual no catolicismo. Participei de várias encenações, de cursos, né? Eu era integrante, atuante da pastoral da comunicação, da pastoral da juventude, ministrava
cursos até para freiras e em seminários. Fui muito ativo por um bom tempo, antes de entrar numa fase de ceticismo, de quase abandonar a fé. Foi quando Deus me resgatou, enfim, mas não dá para contar detalhes dessa história. Agora, o fato é que o nosso grupo de jovens, e naquele tempo era praticamente uma moda, né, aqui no Brasil, na América do Sul, anos 80, 90, a teologia da libertação. Essa era a teologia que orientava o nosso grupo de jovens, né, os nossos líderes. As campanhas da fraternidade, via de regra, traziam temas de justiça social, trabalho, igualdade, coisas assim, né? Então, Leonardo Boff e outros teóricos, Frei Beto, eram os nossos mentores, né? Nós líamos muito material desse pessoal. Então, por esse caminho, o marxismo acabou me influenciando, porque a teologia da libertação nada mais é do que um marxismo travestido de cristianismo, né? Ou um cristianismo marxizado. Na época eu não sabia, não tinha noção disso, não tinha maturidade para isso. Fui descobrir depois, né? Mas, então, além do darwinismo, que me influenciou grandemente até a minha juventude, quando eu encontrei pela primeira vez o criacionismo, além do espiritualismo, porque eu também me envolvi com parapsicologia por algum tempo, achando que era uma ciência, eu acabei sendo envolvido também pelo marxismo. Então, eu costumo dizer que eu fui resgatado por Deus dessa tríade filosófica, né? Dessa besta do abismo, e graças a Deus trazido para a luz da palavra de Deus. Eu louvo a Deus todos os dias por isso, sou grato a Deus todos os dias por isso, porque João 8,32 se tornou um texto muito especial para mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Participei de manifestações públicas, ali, no caso, eu estou aí participando de uma manifestação na época do ensino médio, em favor dos professores. Não mudou muito a situação até hoje, infelizmente para eles, né? Que é a questão dos baixos salários e enfim, essas questões todas aí. Eu participava disso, né? E buscava, levantava essas bandeiras, enfim, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, ao falar desse assunto, não estou falando apenas como alguém que buscou em livros, né? Eu experimentei muito disso também na minha realidade. Aqui está um livro que eu escrevi com 15 anos, foi o primeiro livro que eu escrevi, datilografei, na verdade, um livro evolucionista. E eu guardo esse original até hoje para provar que eu realmente defendia essa visão darwinista, né, da vida. Graças a Deus eu conheci o criacionismo no ensino médio, quando eu cursava Química lá em Criciúma, aí em Santa Catarina. E aí começou meu processo de libertação. Bem, aí está o curso, meus colegas do curso de Química, a turma de 89, e foi esse rapaz loiro aí, que hoje é bibliotecário do IACS, lá em Taquara, que me mostrou, né, o adventismo, mostrou o criacionismo, teve muita paciência comigo, porque eu fui difícil, questionava muita coisa, levei quase 3 anos para tomar finalmente a decisão de me tornar um adventista do sétimo dia. E esse jovem, o Vanderlei, meu pai na fé, foi muito perseverante, e graças a Deus e à atuação dele como um jovem missionário, eu estou aqui hoje falando para vocês. Então, louvado seja Deus por tudo isso, né? Até que no dia 28 de dezembro de 1991, eu fui batizado na Igreja Central de Criciúma, e foi um dos momentos mais especiais da minha vida, né? Muito marcante, e guardo boas recordações até hoje, né? Desse momento e da experiência pela qual eu passei, de libertação, literalmente. No ano seguinte, recém-batizado, recém-convertido, eu comecei meu curso de jornalismo na Federal de Santa Catarina. E ali comecei a ter contato com autores da Escola de Frankfurt, como Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer e outros. Ali estudei sobre a teoria crítica, autores que combatem, que falam sobre Estado e cultura, autoritarismo, atacam a família patriarcal, enfim, a cultura judaico-cristã. Era bastante ingênuo na época, não me dava conta de muitas coisas, levou anos para eu conseguir aplicar a visão crítica à teoria crítica deles. Somente depois de muitos anos já formado, é que eu fui ter contato com autores, pensadores, né, intelectuais, que têm outra forma de enxergar a realidade e a própria comunicação. Mas, infelizmente, na universidade eu percebi depois que a gente tinha sido quase que doutrinado mesmo, né? Só líamos autores marxistas. E hoje eu sei que há outros teóricos que poderiam ser analisados para que você pudesse formar uma visão mais plural, mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, na minha adolescência, juventude, influenciado pelo marxismo via teologia da libertação. Na universidade, influenciado pelo marxismo via Escola de Frankfurt. E por aí foi a minha formação, né?
livros como esses aqui acabaram depois me abrindo os olhos, né, para outra realidade, para outro ponto de vista. E aqui não estou ainda nem entrando no aspecto espiritual, teológico, né? Eu estou só mostrando como é que as coisas funcionam por aí e como é a doutrinação real. Então, autores como Theodore Dalrymple, muito bom esse psiquiatra inglês, escreve ótimos livros, recomendo a vocês. O Klaus Coulson, que eu já mencionei para vocês, O Comunista Exposto, esse livro aí do Marxismo e Descendência, né, do Paim, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, de Heitor de Paola, e outros mais aí que eu poderia citar, são autores que fazem um contraponto, né? E eu acho que seria interessante nas universidades as pessoas terem acesso a esses autores, mas infelizmente não é o que a gente vê, né? Bom, eu vou falar algo aqui que é chover no molhado, mas é bom no início falar isso também, né? Como eu falei ontem, quando eu mencionei a besta da terra e o capitalismo selvagem que vem daquela nação, e as desigualdades sociais, e as injustiças e tudo mais. Então, é óbvio que nós, ao criticarmos, né, essa cosmovisão da besta do abismo, não estamos negando as mazelas trazidas também pelo mundo moderno, né? E esse filme de Charlie Chaplin, por exemplo, de 36, é uma boa denúncia, né? Uma boa crítica, né, desses tempos modernos que oprimiram o ser humano, que o transformaram quase numa máquina. Então, não é o ideal de Deus. Na verdade, não há nenhum sistema político neste mundo que seja ideal. Senão, para que o céu, né? Somente quando estivermos no reino de Deus, né, é que nós vamos desfrutar de um sistema, digamos assim, de uma monarquia perfeita com o nosso rei, criador do universo. Mas até lá, teremos que viver nesse mundo injusto, nesse mundo ingrato, governado por pessoas, muitas das quais maldosas mesmo, né, guiadas por Satanás. Então, não sejamos ingênuos de pensar que haverá solução para esse planeta aqui neste lado da eternidade. Existe, como eu disse, né, o lado bom da maçã. Assim como há coisas boas no espiritualismo, como há coisas boas no darwinismo, também há no marxismo, obviamente, né? Então, a inconformidade com as injustiças, o trabalho em favor dos mais fracos, denúncia do poder despótico. E, curiosamente, na verdade, eu não preciso ser marxista para abraçar essas inconformidades, porque isso aí é bíblico, na verdade, né? O lado bom da maçã do marxismo, na verdade, é bíblico. É quase que uma apropriação de uma coisa que está na Bíblia. Então, não preciso ser marxista para fazer o que a Bíblia manda. Por exemplo, no Antigo Testamento, o amor ao filho era tão grande que a esterilidade era considerada castigo de Deus. Então, não havia necessidade de proibição do aborto. Eles nem passaria pela cabeça deles essa questão. No fim de 50 anos, qualquer terreno vendido era devolvido ao seu proprietário anterior. Ricos não podiam acumular terras, e a repartição equitativa de terras era mantida no país. Não precisava reforma agrária, porque essas leis que Deus estabeleceu já mantinham, né, a repartição equitativa, né, de terras e evitava o acúmulo absurdo, como a gente vê hoje no mundo capitalista, de pessoas, minorias, tendo a maior parte da riqueza do mundo, enquanto a maior parte do mundo passa necessidades ou vive com muito pouco, né? Então isso não aconteceria em Israel se eles continuassem seguindo as recomendações de Deus. Está na Bíblia? Pobres tinham direito a espigas que sobravam das colheitas, a gente sabe disso, né? Tem a história de Ruth lá para comprovar, né? Era proibido cobrar juros em caso de empréstimo. Os escravos não eram considerados mercadoria, e sim pessoas criadas à imagem de Deus. E o sábado proporcionava a todos um dia de descanso, era um dia democrático, né? Porque mesmo os escravos, que na verdade em Israel nem precisavam e deveriam ser chamados escravos, né? Porque tinham tratamento humano, os servos, quem sabe, mesmo eles tinham direito a descansar no sábado. Então veja, os preceitos que Deus estabeleceu para a sociedade naquele tempo, eles são, eu vou usar aqui a palavra apenas para a gente, quem sabe, entender, né? São socialistas, né? Mas claro que isso é um anacronismo, né? É o lado bom da coisa. Temos aqui outros textos, veja, o que oprime o pobre insulta o seu Criador, mas honra-o aquele que se compadece do necessitado, Provérbios 14, 31. Se eu sou cristão, de verdade, eu seria alguém que vai lutar pelos oprimidos, que vai procurar cuidar daqueles que são menos favorecidos. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, disse Paulo em Gálatas 2,10. E Tiago 1,27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
Logo, repito, não precisamos ser marxistas para ser justos, para ser bondosos, para ser caridosos. Basta-nos ser o quê? Cristãos bíblicos, ok? Esse é um outro livro bem interessante, Visões e Ilusões Políticas, da editora Vida Nova. O autor diz assim, ó, ideologias tais como socialismo, comunismo, democracia, nacionalismo, liberalismo e até o conservadorismo são inevitavelmente religiosas e idólatras. Dependendo do exagero com que as pessoas se apegam a essas ideologias, pode virar uma idolatria mesmo. E é por isso que nós temos visto uma polarização imensa, né, até no meio da igreja, de pessoas que estão aí brigando e muitas vezes se desentendendo por causa de ideologias que abraçaram. Tornam-se ídolos. Vejam, nossa esperança não vem da esquerda nem da direita, a gente sabe disso, vem do alto, né? Eu até tenho dito isso aqui de vez em quando, né? Que a esquerda é nociva, a direita é perigosa. Nossa segurança está onde? No alto. Tinha que ser com caixa alta ali, né? Maiúscula, porque é o céu. Nossa esperança, nossa segurança está no céu. Dito tudo isto, vamos agora avançar aqui para a questão central, né? A natureza mística do marxismo. Esse é o autor, Léo Vilaverde. Eu mostrei aqui para vocês o livro, né, que dá para encontrar em sebos ainda, jornalista e psicopedagogo. Aqui ele revela umas coisas bem interessantes. Por exemplo, e como um dos pontos fortes do livro é justamente a abundância de documentos, de cartas, que mostram realmente o outro lado da questão, que nem sempre a gente consegue descobrir aí na literatura convencional ou nas faculdades da vida, né? Então, esse aqui é um texto do Exame de Admissão ao Ginásio, escrito por Karl Marx. Olha só, o homem, o único ser que não atingiu a sua finalidade, o único membro de toda a criação que é indigno do que Deus criou, mas o Criador, benigno, não poderia odiar seu trabalho. Ele queria erguer o homem até ele e enviou seu filho, através do qual proclamou: agora estáis purificados pela palavra que eu vos anunciei. Sim, Marx foi cristão durante boa parte da sua juventude. O pai dele, a família era de judeus, né? O pai se converteu, entre aspas, porque era conveniente ali na sociedade, era comerciante, então ele acabou aceitando, né, o cristianismo, embora fosse um judeu, na verdade. A mãe dele nunca concordou com isso. Então a família já tinha um certo atrito ali, né? Pela mãe que não aceitava a falsa conversão do pai e do pai que, para evitar problemas, acabou abraçando o cristianismo, embora fosse judeu. Então Marx cresce nesse lar aí, né? Mas você vê que ele tinha aí alguns traços, né, de religião, falava sobre Deus aqui, enfim. Outra coisa que os analistas, né, desse tempo mostram é que, na verdade, aqueles que nós podemos chamar de marxistas, né, o próprio, né, se revoltaram com uma sociedade injusta, isso é fato, e com um cristianismo inerte e até hipócrita, né? A igreja oficial daquele tempo era tanto a católica quanto a própria luterana, né, que havia o protestantismo apostatado, né, ou então lá nas 7 cartas tem nome de que vives, mas está morto, né? Infelizmente ali a reforma durou pouco, esse espírito da reforma, né? Então era uma igreja inerte, uma igreja tradicional, e aí eles se revoltaram com essa igreja. Líderes religiosos eram ricos e eram exploradores, inclusive. A predestinação calvinista justificava a miséria e a exploração. Então os marxistas se revoltaram com isso, e com razão, porque, bom, se você é pobre é porque Deus quer que seja assim, predestinação. Se você é rico, Deus está te abençoando, então você tem que continuar sendo rico. Então, era quase que uma autenticação de castas, né? E o marxismo surge também como uma reação a esse estado de coisas. Então, tem o lado político, digamos assim, que podemos até dizer que foi autêntico, né, digamos assim. Um dos influenciadores de Karl Marx foi esse senhor aí, Moses Hess, satanista, ok? Hess mesclou o messianismo judaico com suas ideias sociais e anunciou a vinda do reino de Deus. Sobre Engels, Hess disse o seguinte: ele se separou de mim como um comunista superzeloso. É assim que eu produzo devastação. Então, você tem que retroagir a esse camarada aí, quer dizer, não é meu camarada, esse senhor aí, Moses Hess, para entender muitas das ideias que acabaram povoando a mente de Marx e Engels. Assim como quando nós estudamos sobre Darwin, por exemplo, nós temos que estudar um pouquinho antes os avós dele, né? Os avós, tanto materno quanto paterno do Darwin, já eram darwinistas, né? Mesmo que o nome não fosse esse da ideia, já eram evolucionistas. Darwin, ele tem contato com pensadores durante o tempo que ele estudou em Edimburgo,
que já eram evolucionistas também, e não criam em Deus, e debochavam da Bíblia. Então, todo mundo é produto de seu tempo e de sua cultura, né? E as influências moldam o pensamento. Por isso que Ellen White diz, somos transformados pela contemplação. E esse Hess teve grande influência sobre os dois, sobre Marx e Engels. Foi esse Moses Hess que criou a bandeira que você está vendo aí na tela agora, a bandeira vermelha com a foice e o martelo. E ele diz, a bandeira vermelha simboliza a revolução permanente até a completa vitória das classes trabalhadoras em todos os países civilizados. A República Vermelha. Veio dele, mas pouco se sabe, pouco se fala sobre esse Moses Hess. Ele diz mais, é inútil e ineficaz elevar as pessoas à verdadeira liberdade e fazê-las participar dos bens da existência, sem libertá-las da escravidão espiritual, isto é, da religião. Percebeu? Do absolutismo dos tiranos celestes e terrestres sobre os escravos. A revolução socialista é a minha religião. Aí está. Aí estão as ideias, né, que acabaram ecoando por meio dos marxistas que seguiram Marx e Marx que seguia também esse Moses Hess, né? Libertar as pessoas da escravidão espiritual, isto é, da religião. Não é à toa que depois Marx vai ecoar a frase de um outro pensador que dizia a religião é o ópio do povo. Temos que nos libertar dessa droga, né, literalmente. Em 1844, olha a data, ano em que Marx conheceu Engels, Jenny von Westphalen, filha de um aristocrata prussiano. Detalhe, Marx, que amava tantos proletários, né, que dizia defender tantos proletários, quando foi casar, escolheu uma mulher de família rica, filha de um aristocrata. Aliás, foi por isso que Marx conseguiu se manter, né, porque ele casou com uma mulher rica e o Engels era rico porque o pai dele trabalhava, porque o pai dele tinha dinheiro. Então, Marx foi a vida inteira financiado por pessoas, né, por outras pessoas, porque ele vivia para estudar, para escrever, e, enfim, e fazer outras bobagens que as biografias contam também, que infelizmente ele foi um péssimo pai, seus filhos se suicidaram e assim tem um rastro triste na história da família dele. A esposa disse o seguinte, a sua última carta pastoral, sumo sacerdote e bispo das almas, novamente transmitiu paz e tranquilidade às suas pobres ovelhas. Gente, essas palavras dela aí revelam o quê? Que ele era visto quase venerado como uma espécie de messias por seus seguidores, amigos, discípulos, né? Então, o que acontece? Entre 16 e 17 anos, Marx, que era cristão, por algum motivo, ele se revolta com tudo isso e com 18 já se assume o quê? Um ateu. E um ateu arrogante, agressivo, combativo. É uma mudança assim, bastante radical, né? No entanto, se assume como uma espécie de messias, né? De libertador das pessoas. No livro Comunista Exposto, aquele que eu já citei para vocês, inclusive é recomendado pelo Ben Carson, né, Dr. Ben Carson, ali no livro ele diz assim, o Dr. Ben Carson, o Comunista Exposto apresenta toda a agenda da esquerda. É incrível como ela foi cumprida tão rapidamente. Daqui a pouco eu vou mostrar qual é essa agenda que hoje já está cumprida. Lá nos anos 60 para cá, ela foi cumprida. O Skousen diz assim na página 54, Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica, não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante no universo. Sim, Marx era evolucionista, óbvio. Inclusive dedica o Capital, uma das primeiras edições de O Capital, ao seu amigo Charles Darwin. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua tese ao selecionar o grito de Prometeu, da mitologia grega lá, como sua divisa, que era, em uma só palavra, odeio todos os deuses. Você lembra da história de Prometeu? Marx se identificava com esse homem mitológico, essa figura mitológica, né? Ele se via como um mártir parecido com Prometeu. Prometeu foi aquele deus lá que roubou o fogo dos deuses, né? Não sei se ele era deus mesmo, ou um herói, enfim, mas ele rouba lá o fogo dos deuses, e aí Zeus o castiga, o acorrentando a uma pedra, e ali um corvo vinha todos os dias e comia um pedaço do fígado dele. Esse foi o castigo de Prometeu, por ter dado esse fogo à humanidade. Aí Marx se identificou muito com ele. Por quê? Porque Marx também queria dar essa luz à humanidade, tanto é que na Gazeta Renana, um jornal que o Marx editava, ele colocou na capa, ele mesmo desenhado ali, tá vendo? Ele amarrado a um prelo, sendo castigado. Ele se via como Prometeu. Só que Prometeu, se você analisar bem, ele tem muito a ver com o próprio Satanás, na mitologia grega ali, né?
porque ele é um usurpador, ele, na verdade, acaba desgraçando, né, as pessoas, enfim, e Marx se identifica com ele, né, e assim ele diz que odiava os deuses, odiava as religiões, assim como Prometeu também odiava os deuses que o castigavam, né. Sua rebelião foi pior para a humanidade, assim como o comunismo trouxe mais males filosóficos, né, do que o capitalismo em si. Isso é interessante, né? Outro livro que eu achei num sebo, tenho aqui comigo, está ali na estante, de um teólogo e católico, né? Muito bom, George Sigmund. Ele faz uma viagem assim por toda a história da filosofia, começando com os socráticos, avançando pelos filósofos ali alemães, famosos, né? Chegando até os anos 50, que é quando o livro foi escrito, né? O Ateísmo Moderno. É um livro dos anos 50, História e Psicanálise. É outro livro muito revelador, muito bom também. Ele diz assim na página 23, nas páginas 23 e 24, seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia. O que lhe proporcionou sua assombrosa pujança, manifestada na vitória do bolchevismo, foram suas energias de uma crença messiânica. Você está percebendo? Eu estou usando aqui autores que não têm nada a ver com o adventismo, com estudos do Apocalipse, né? Mas que percebem que há um viés espiritual, religioso, e até um certo messianismo nas ideias de Marx e do marxismo, né? Grandes massas populares esperavam o estabelecimento do reino de Deus depois de uma revolução mais radical e de uma ditadura do proletariado, coisa que nunca aconteceu. Na verdade, aconteceram matanças, como eu já mencionei. Aqui o Paim, né, no livro Marxismo e Descendência, aquele autor lá que estudou na Rússia, né, na ex-União Soviética, era do Partido Comunista Brasileiro, depois rompeu com o partido e escreve um livro com uma crítica a isso tudo, né? Ele diz assim: Marx e o marxismo tornaram-se objeto de culto, como se deu na Revolução Francesa. Talvez que o empenho em abolir a religião deva inevitavelmente desembocar na necessidade de encontrar um substituto. Ali, pelo menos, não se procurou dourar a pílula, porquanto foi chamada religião civil. Na Rússia soviética, os comunistas limitaram-se a exigir claras demonstrações públicas de devoção à Vulgata. No caso, a Vulgata era ali a coleção das ideias, né, marxistas que deviam ser seguidas. Então você vê outro autor aqui, um acadêmico, né, professor universitário, dizendo que havia um culto aí, né, um objeto de culto, uma religião secular, né? Tudo a ver com a besta que sempre tenta rivalizar, né, com o reino de Deus, o Cordeiro de Deus e a verdade de Deus. Cristianismo e marxismo, alguns contrastes aqui, vamos ver. Primeiro, o marxismo é, por definição, obviamente, ateu. Já vimos que Marx era ateu e darwinista. Segundo, o desejo proposto do marxismo, ou seja, vejo no Manifesto Comunista isso aí, né, é de desestruturar a família para reconstruir a sociedade. A família reproduz a lógica da fábrica, diziam eles. A mulher versus o homem, então aquela coisa de lutas de classes, né? Mulher versus homens, hétero versus homo, proletariado versus burguesia, é o que o diabo mais gosta de fazer, né? Levar as pessoas a brigar, a criar classes, enquanto a Bíblia nos prega, nos ensina, nos motiva a entender que não há judeu, nem gentil, nem mulher, nem homem, nem escravo, nem livre. Nós todos somos filhos de Deus. Quão bom seria se seguíssemos esses preceitos, né? Então, veja, se você quiser saber um pouco mais sobre o Manifesto Comunista, eu te convido também no meu canal aqui no YouTube a assistir ao vídeo Cavalo de Troia, parte 1. Ali eu entrevistei o professor Rodrigo Udo Zevian. Ele é mestre, ele é professor de História, tem um mestrado aí na área acho que de política, e nós conversamos ali por 1 hora sobre o Manifesto Comunista, destrinchando, analisando, né, mostrando que realmente as ideias, que alguns acham que isso é um exagero, que não, Marx não pensava desse jeito, estão lá. É só você ler, pelo menos, essa obra aí. 3. A proposta de Marx é a de substituir a religião por um Estado-Deus, que faria o papel dela. Então, o Estado seria um grande pai, grande mãe, que ia prover tudo que as pessoas precisassem. Então, tira Deus da história. Voltando aqui ao George Sigmund, na página 76, depois 244, ele escreveu: a base da filosofia de Marx é o reconhecimento da autoconsciência humana como divindade suprema. A condição essencial para a criação de um novo mundo
no qual o homem seja dono de si mesmo, é a destruição do antigo mundo cristão. Estão vendo só? Marx e Engels tiveram como dogma inamovível a teoria de que o ateísmo haveria de formar a base da autolibertação do homem. Eu não preciso dizer mais nada, né? Na verdade, os autores dizem isso aí, os próprios, né, que escreveram essas ideias afirmam isso. Moral relativa e circunstancial. O marxismo é naturalista e materialista em sua ontologia, a natureza do ser, da existência, da realidade. Um dos efeitos colaterais dessa compreensão naturalista, materialista, é a ausência de justificação lógica para moralidade. Se tudo é natural e material, a moral é uma invenção humana, é uma construção humana. Muitas coisas que para nós cristãos são caras, são importantes, para uma pessoa de mentalidade marxista naturalista não vale nada, entendeu? A moral passa a ser circunstancial e relativa. Então, se for para promover uma revolução para ajudar a maioria, eu posso matar, por exemplo. E eu vou justificar esse ato como sendo algo bom até. Como o professor vai qualificar, por exemplo, a conduta de um aluno como sendo boa ou ruim? O que define para mim, caso eu adote essa visão de mundo, que Hitler foi um crápula e Madre Teresa foi uma boa pessoa? Se a moral é circunstancial, se a moral é relativa, se eu não tenho um padrão moral absoluto ao qual recorrer para saber se algo é bom ou ruim. Como eu sei que uma linha está torta se eu não tiver uma linha reta para compará-la? Percebam? Para nós cristãos, a verdade absoluta e a moral absoluta está na Bíblia, está em Deus. Qual o referencial não circunstancial um marxista pode ter? Complicado, hein? O cristianismo interpreta a história como direcional e intencional, como uma linha que começa em um ponto intencional e ruma para um fim intencional, a volta de Jesus. O marxismo vê a história como um produto randômico, uma sucessão de acontecimentos passíveis de releitura ideológica, como Paulo Freire, por exemplo, propunha ali no Pedagogia do Oprimido, né? Ou então até de reescrita, como fazem os teólogos da libertação. Você pega a Bíblia e reescreve sob outra ótica. Não, aqui é a libertação do povo do Egito, do lado do povo hebreu do Egito, mas isso aqui agora a gente transpõe para a libertação do oprimido numa sociedade capitalista. Jesus foi o redentor da humanidade, mas nós vamos reinterpretá-lo como sendo um revolucionário que lutou contra o Império Romano. Então, isso é muito complicado, né? E que pode também ser direcionada, como Gramsci propôs, né? Nós vamos direcionar agora a cultura, a sociedade, usando os meios, que eu mencionei isso ontem na palestra Therion, usando meios como a imprensa, as universidades, as escolas, os livros. Vejam, não há um referencial, há uma reinterpretação, não há uma metanarrativa, como alguns dizem, né? Vamos lá. Skousen, de novo, sobre os 10 mandamentos e a moral judaico-cristã. Olha que coisa absurda aqui. Os escritores comunistas sustentam que o código de ética judaico-cristão é moralidade de classe. Aí é a reinterpretação da coisa, né? Com isso, querem dizer que os 10 mandamentos e a ética do cristianismo foram criados por homens para proteger a propriedade privada e a classe proprietária. Eles acreditam que honrarás pai e mãe tenha sido criado pelos judeus antigos para enfatizar a seus filhos que eles constituíam uma propriedade dos pais. Olha que absurdo, que ridículo isso, né? Mandamentos que servem para proteger as pessoas, a sociedade, eles reinterpretam como coisa ruim. Não matarás foi atribuído à crença da classe dominante de que seus corpos eram propriedade privada e, portanto, deveriam ser protegidos juntamente com outros direitos de propriedade. Graças a Deus por isso, que o corpo é uma propriedade privada, assim, inalienável, né? Nos foi dado por Deus e ninguém tem o direito de violá-lo. Tem histórias bárbaras aí nos tempos de regimes comunistas em que as mulheres, por exemplo, eram tidas como objeto mesmo e elas tinham que servir ao Estado, portanto, se prostituir sem ganhar dinheiro. Veja a que ponto se chegava, né? Enquanto o cristianismo valoriza homens e mulheres, valoriza o ser humano, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Consideraram que não cometerás adultério e não cobiçarás a mulher do teu próximo, foram criados para acrescentar a ideia de que o marido era senhor da casa e sua esposa a propriedade privada que pertencia estritamente a ele. Um mandamento que visa justamente proteger o lar, proteger a família, proteger o casal de traição, de adultério, eles reinterpretam como sendo uma coisa ruim. Isso é doença, né? Só pode ser doença
para psiquiatra tratar, né? O pragmatismo, como aliado do marxismo, vê em todo o discurso um propósito oculto. O verdadeiro intento, a busca pelo poder. Daí, não se admite verdade absoluta, e aqui está um perigo também. E isso é uma forte contradição com o cristianismo. Se não há uma verdade absoluta, as pessoas que adotam essa cosmovisão começam a reinterpretar tudo. Se você apresentar a Bíblia ou Ellen White para um adventista que foi contaminado por essas ideias, ele vai reinterpretar esses textos. Ele vai ressignificar esses conceitos e vai adotar uma visão diferente daquela que a Bíblia apresenta. Veja que coisa, né? Textos que são muito claros em condenar certas práticas pecaminosas são relativizados, porque a mente já está realmente envolvida com esse tipo de ideia pragmática, né? Do discurso, do propósito oculto nos discursos. Jesus foi um revolucionário? Será que podemos relê-lo dessa forma? De jeito nenhum. Eu quero te convidar, eu não tenho tempo aqui para entrar em detalhes sobre isso, mas vou deixar aqui mais algumas dicas de conteúdo adicional. No meu canal, digita no buscador Jesus foi um revolucionário, você vai achar esse vídeo aqui em que eu falo sobre esse assunto. Outro tema que é importante a gente estudar, e está no meu blog outraleitura.com.br, vai no buscador ali e você digita esse título aí, ó, Atos 2, 42, 47, defende o socialismo. Tem pessoas que anacronicamente, e talvez até com más intenções, usam esse texto para dizer que a Bíblia defende o socialismo. É uma coisa realmente absurda, né? Então, por favor, leia esse texto aqui. Ali é uma explicação bastante bem completa, né, sobre essa questão aí, para que não fique dúvidas, tá bom? Outro texto muito bom aqui é esse aqui, de que lado da revolução você quer ficar. Lembremos-nos que a primeira revolução aconteceu no céu, né? Não podemos esquecer disso. Então, leia esse texto aqui também. Ele é bastante instrutivo aqui nessa questão. Vamos avançar? Ideias têm consequências. Sempre, né? Ninguém consegue adotar uma cosmovisão sem que ela não influencie nas suas práticas, nos seus relacionamentos, enfim. Alguns exemplos aqui, né? Eu citei já o livro Negro do Comunismo, citei o livro do pastor Kulakov, Ainda que Caiam os Céus, e nunca é demais lembrar que os regimes comunistas levaram à morte, no século XX, 100 milhões de pessoas. Perseguiram muita gente. Tem outro livro que a CPB lançou recentemente, que é... A minha esposa está lendo agora, não está aqui comigo, mas eu queria mostrar para vocês. Mas, enfim, anota aí. Prisioneiro em Cuba. Um pastor adventista conta o quanto ele sofreu lá, injustiças e prisão e tortura no regime castrista, né? No regime de Fidel Castro, lá em Cuba. Bem, vamos lá. Alguns números aqui, só para vocês verem aí o relatório triste, né? Na ex-União Soviética, 20 milhões de mortos. Na China, 65 milhões de mortos. No Vietnã, 1 milhão. Coreia do Norte, 2 milhões. Camboja, 2 milhões. Leste Europeu, 1 milhão. América Latina, 150 mil mortos. África, 1,7 milhão de mortos. Afeganistão, 1,5 milhão de mortos. Aí está o triste relatório. Se não acredita, então leia o livro do pastor Kulakov, que pelo menos, talvez, você vai levar em consideração, porque é um pastor adventista que sofreu bastante também. A dramática história de um pastor que sobreviveu ao regime soviético. Livro muito bom. Um filme que eu recomendo a vocês, Milada Horáková. O nome do filme é Milada, né, o título do filme. Ela nasceu em Praga, capital da Tchecoslováquia, em dezembro de 1901, defendia direitos humanos, direitos das mulheres, foi presa pela Gestapo, no tempo quando Hitler, né, invade a Tchecoslováquia, foi torturada pela Gestapo, depois foi solta, né, acabou sendo solta, mas quando os comunistas eles tomam o país, ela vai presa novamente e aí acaba sendo condenada à morte com 48 anos de idade. Então ela mostra que, na verdade, ela saiu da frigideira para o fogo. O país saiu da frigideira para o fogo ao se livrar do nazismo e acabar sendo controlado pelo comunismo, né? Essa aqui é uma entrevista, tem no meu canal no YouTube também. Coloca lá Ucrânia, né? Você vai encontrar a entrevista que eu fiz com a nossa irmã, ela é adventista, hoje está morando no Japão como missionária, ela e o esposo, a Svitlana Samoilenko. Ela é ucraniana, como eu disse, e na infância ela viveu ali o finalzinho do tempo do comunismo na Ucrânia, né? E seus pais sofreram, seus avós sofreram, os adventistas sofreram. E se você quiser falar de comunismo como algo bom para o pessoal que vive na Ucrânia, você vai, no mínimo, receber uma boa reprimenda, porque só fala disso quem não conhece. Pesquisa sobre o Holodomor, a matança por fome que os soviéticos promoveram na Ucrânia.
É algo triste demais, gente. Como era difícil pregar o evangelho, mas eles tinham muita fé. E eu até falei, você devia escrever um livro, Zitana, sobre essa história, porque é linda, né? De como eles pregavam o evangelho, estudavam a Bíblia. Aquelas histórias que a gente conhece, né? De que eles datilografavam páginas da Bíblia, do grande conflito, debaixo de uma mesa com cobertores por cima para abafar o som da máquina de escrever, e assim eles espalhavam as páginas, né? Ou então encadernavam, costuravam a mão e arriscavam a vida espalhando esses materiais. Só flerta com esse tipo de ideologia quem não conheceu, quem é ingênuo, porque as pessoas que conhecem jamais gostariam que isso acontecesse de novo em seus países, né? Ontem mencionei algumas distorções que advêm também da ideia marxista de relativização até de gênero, de sexos, né, de família. Aí temos homens biológicos jogando, né, com mulheres e, claro, como eu mostrei ontem, conquistando títulos, né, e promovendo algo que é injusto, né, na verdade. Aqui eu mostrei ontem também esse bicampeão de ciclismo, né, no centro aí, transexual, mas que na verdade biologicamente é um homem. E aí, ontem eu citei a Ana Paula, que é uma ex-jogadora de vôlei, e nessa thread aqui no Twitter, ela questiona isso, né? Ela fala assim, eu vou deixar mais uma pergunta aqui para o assunto trans no esporte feminino. Desde os 16 anos, eu sou testada como atleta, né? Dentro e fora das competições, para testosterona. Fui patrulhada durante os 365 dias do ano, por décadas, para que eu jamais construísse uma fibra do meu corpo com hormônio masculino. Se as entidades antidoping resolvessem retestar hoje minhas amostras do passado, e eles podem fazer isso, e achassem um traço acima do feminino para a testosterona, eu perderia retroativamente todos os meus títulos. Se ainda estivesse jogando, seria suspensa e poderia ser banida do esporte. Minha pergunta é a seguinte: o que uma amostra de anos atrás de um atleta transexual mostraria em relação à testosterona? Porque a duríssima patrulha médica para as mulheres, justa para um esporte limpo, foi completamente abandonada agora. Enterra-se a biologia por uma ideologia incrivelmente injusta. Então, essas situações não são por acaso, né? Elas passam a ser possíveis num ambiente que foi moldado com ideias que favorecem essas ideologias, né? Big Brother voltou a ser comentado, né? Infelizmente, está no 21 já, né? Que coisa. No 19 tinha lá uma família, pai e filha, em situações muito suspeitas, muito estranhas, e até foram acusados de incesto ali, né? Então, houve reação e até, não sei se chegou a ter processo, enfim, na emissora, mas o curioso é que na hora do paredão, o povo que gosta de um circo, né? Acabou votando neles, né? Mas enfim, incesto, né? Incesto. E por que isso vai ser considerado algo errado? Se o conceito de casamento, né, graças em grande medida a ideias lá que vem do marxismo, acabou sendo revisto, feito uma releitura, valendo tudo. Hoje no Michaelis você encontra o conceito de casamento que no passado era a união entre um homem e uma mulher. Agora está como a união entre duas pessoas. Talvez daqui a algum tempo tenham que refazer esse verbete da seguinte forma: a união entre uma pessoa e qualquer outra coisa, né? Porque estão esgarçando esse conceito, né? Que na Bíblia é exclusivo. O casamento bíblico deixará pai e mãe, o homem, unir-se à sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. E o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Esse é o conceito bíblico de casamento. Ok. Mulher livre. Marx e Engels influenciaram muito o movimento feminista, isso é sabido, né? De acordo com Engels, a mulher deveria ser livre para se entregar a quem, quantos, quando e onde quisesse. Os filhos devem ser propriedade do Estado e educados pelo Estado. A mulher tem que ser livre para se relacionar com outras mulheres e homens com homens, e tem direito sobre seu ventre. Alguma semelhança com o que acontece hoje em dia? Claro que não, né? Quer dizer, claro que sim, né? Veja, eu falei ontem e repito, a aceitação do aborto, por exemplo, aborto indiscriminado, ela só existe num ambiente em que, mais uma vez, valores bíblicos são relativizados. Na Bíblia, eu mostrei ontem um salmo em que Davi diz: tu me viste o corpo ainda informe, né? Ou seja, já era ser humano mesmo antes de ter braços, pernas, dedinhos, né? É ser humano.
Mas para um evolucionista, isso ali é um amontoado de células e pode ser descartado sem nenhum problema, né? E aí nós vemos as consequências, né? Aborto foi a principal causa de morte no mundo em 2019, matando 42 milhões, ok? Dados mostram que bebês mortos antes de nascer superam outras causas de morte. Tem gente preocupada com a Covid, que está matando milhões, está mesmo, ok? Mas esquecem que o aborto é a principal causa de morte do mundo. Simplesmente há um genocídio acontecendo neste momento. Outra notícia aqui, ó, o Globo. Quase metade dos 55 milhões, quase 60, quase 56 milhões de abortos anuais feitos no mundo são inseguros. Ok? Mas olha, quase 60 milhões de abortos é um genocídio. Mas ninguém dá importância para isso. Países estão aprovando leis que favorecem o aborto e esse tipo de coisa só acontece porque a vida ela foi dessacralizada, digamos assim, né? Perdeu o seu aspecto sagrado, porque Deus, a Bíblia, tudo isso vai sendo superado. Isso é a besta do abismo em toda a sua força em nosso tempo, né? Eu recomendo aqui, caso você queira se aprofundar nessas questões de feminilidade, de feminismo, né? Um livro muito bom da editora Fiel, Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista. Um livro muito bom, muito tranquilo, bíblico, né? Para você analisar, ler com calma e, quem sabe, até ajudar, né, as pessoas da igreja a lidar com esse assunto, que hoje é pauta, tem certa legitimidade, mas também tem muitos abusos e exageros, né, ali. Gramsci, de novo, lembram dele? Falei dele ontem, né? Revolução sem armas, minar a cultura judaico-cristã, cooptando os intelectuais e tomando os órgãos de cultura. E isso vem sendo feito já com muito sucesso. Nesse livro aqui, Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica, Pascal Bernardão, um autor muito bom, ele fala que, afastando-se da antiga tática da luta armada e violenta, usam-se, entre tantas áreas, a psicologia e a pedagogia, e até mesmo a religião, para se inserirem novos valores, modificar as atitudes e condutas e, assim, de modo sutil e perspicaz, alterar os comportamentos da sociedade. Leia esse livro. Isso aqui é gramscismo, que alguns chamam aí, controvertidamente, de marxismo cultural, penetrando de forma sorrateira, né? E o que mais me espanta, me assusta, me deixa indignado, cooptando as novas gerações. E por isso, meus amigos pastores, nós temos que dar muita ênfase nas novas gerações. Na verdade, é uma ênfase da divisão sul-americana, e tem que ser assim. Precisamos educar as nossas crianças, precisamos dar bases sólidas para elas, precisamos ensinar a Bíblia desde cedo, porque, veja aí, capital para crianças, marxismo desde cedo, meu pequeno evangelho, evangelho espírita, usando a Turma da Mônica para crianças, comunismo para crianças, Henriqueta, Tartaruga de Darwin, eles estão ensinando, doutrinando as crianças. E nós não podemos fechar os olhos para isso, né? Se nos acusam de ser catequéticos e doutrinadores, eles fazem a mesma coisa, e pior. Então nós precisamos, repito, dar atenção aos nossos pequenos. Precisamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando crescer ela tenha recursos, ela tenha barreiras, ela tenha proteções mentais, psicológicas, para lidar com essa avalanche da besta do abismo em nosso mundo. Eu falei há pouco, e aqui eu caminho para o final dessa minha palestra, né, que no Comunista Exposto tem ali a lista das 45 metas do comunismo. Isso aqui é muito interessante, meus amigos, porque ou eles são profetas, ou eles tinham um plano muito bem montado. Na 8ª edição desse livro aí, de 1961, foram recolhidas depoimentos dados no Congresso, lá no Congresso norte-americano, por vários estudiosos e dos escritos comunistas da época, essas orientações gerais, essas metas, né, para atacar os fundamentos judaico-cristãos da nação norte-americana. Eles queriam marxizar a América. E agora estão conseguindo, né, de alguma forma. Bem, vamos às metas então, não vou citar aqui as 45, é muita coisa, eu vou pegar algumas aí interessantes por amostragem. Meta 17, controlar as escolas, usá-las como meios de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente, suavizar o currículo, controlar as associações de professores, impor a linha do partido nos livros didáticos. Aconteceu. Meta número 20,
infiltrar a imprensa, controlar as resenhas literárias e as redações editoriais e ocupar os cargos diretivos. Aconteceu? Meta número 21. Ocupar as posições-chave no rádio, na televisão e no cinema. Não precisa nem dizer que aconteceu. Meta número 24. Eliminar todas as leis sobre obscenidade, dando a elas o rótulo de censura e violação da liberdade de expressão e imprensa, como aconteceu nessa barbaridade chamada disposição artística aí no Santander, acho que não sei se essa foi do Santander, mas enfim, né, o cara ali nu, a mãe e a menina tocando o corpo dele. E isso tido como arte, né? Meta 24 cumprida. 25, quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção de pornografia, obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Não precisa nem dizer também que é chovendo molhado em nosso tempo. Meta número 26, lá do livro do Skousen. A meta comunista que o livro traz, né? Meta dos comunistas. Apresentar a homossexualidade, a degenerescência e a promiscuidade como algo normal, natural e saudável. Meta número 27, infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Esse ponto aqui nos interessa muito, pastores. Descreditar a Bíblia. E Ellen White não está aqui, mas podemos colocar aqui um parênteses, né? E dar ênfase à necessidade de maturidade intelectual, a qual prescinde de uma muleta religiosa. Não precisamos da Bíblia, essas coisas antigas, né? Ellen White é para o século XIX. Nós precisamos de uma nova religião, uma religião social. Esquece a religião revelada. Reinterprete a revelação. Gente, é de arrepiar, né? Porque essas metas, elas foram sendo cumpridas à risca ao longo das últimas décadas. Meta número 28. Eliminar a oração ou qualquer faceta de expressão religiosa nas escolas, com base na alegação de que viola o princípio da separação entre igreja e Estado. Quando eu era criança, a gente ainda rezava o Pai Nosso nas escolas. Olha que interessante. E, claro, o Estado é laico, mas acaba sendo um Estado ateu hoje em dia, né? E aí eliminaram qualquer traço de religiosidade ali nas escolas. Meta 40, descreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio facilitado. E ontem eu citei aqui, né, como exemplo, essa notícia de um trisal, né, lá na Colômbia. Conseguiram também. Enfim, são 45 metas, todas elas, praticamente todas elas alcançadas ao longo dessas últimas décadas. Essa pesquisa aqui é muito triste, viu, do Lifeway Research. As 5 principais razões porque as pessoas estão deixando de frequentar as igrejas. E eu coloquei aqui pelo menos 2 para vocês, né? 34% afirmam que mudaram para a faculdade e pararam de frequentar a igreja, simplesmente assim. E 25% ali, quarto motivo, né, é que eu discordo da forma como a minha igreja entende assuntos de política, assuntos sociais, temas sociais. 25%, um quarto. Portanto, esse assunto não pode ser tratado com indiferença, não podemos esconder a cabeça num buraco achando que não está acontecendo nada. Nossos jovens estão perdendo a fé. Nossos membros estão bebendo de fontes poluídas. E assim estão ficando confusos, estão relativizando a verdade, estão considerando a Bíblia como algo obsoleto. E nós, como pastores e líderes, temos que dar atenção a isso. Temos que ressuscitar a apologética cristã, ensinar a Bíblia, ensinar com a verdade, para que as pessoas possam aí ter, né, condições racionais, né, de decidir, de escolher, de ponderar, de comparar as ideias com as quais tem contato. Eu quero terminar contando aqui uma pequena história, né, real. Havia lá, foto tétrica essa aqui, né, mas é real, são cabeças humanas de verdade. Havia, durante algum tempo ali no Equador, no sudeste do Equador, na Cordilheira dos Andes, uma tribo chamada Jivaros, um povo aborígene, que no passado ficaram famosos por decapitar os inimigos e depois encolherem a cabeça deles com técnicas aí, com calor, alguma coisa química ali, eles conseguiam encolher a cabeça desses inimigos com a crença de que, ao fazer isso, eles estavam prendendo o espírito deles dentro daquelas cabeças encolhidas, né? Aqui tem acho que é um antropólogo, né, que estudou o assunto, tem ali aquelas cabeças miniaturizadas, né? Cabeças dos inimigos daquelas tribos. Conceito de que o espírito ficava preso ali dentro, né? Quando eu li isso, eu pensei em Romanos 12:2. Você lembra desse texto? Eu vou até fechar aqui, quero convidar você a ler comigo. Se tem a Bíblia aí com você, vamos ler juntos.
Texto bem conhecido, mas acho que ele serve bem para nós encerrarmos essa conversa. Romanos 12, verso 2, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte. Vou começar com o verso 1 aqui, né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O diabo quer encolher nossos pensamentos. O diabo quer limitar nossa espiritualidade, nossa compreensão do mundo, mas a Bíblia e Deus querem que a gente expanda essa visão, que a gente tenha a mente larga, né, ampla, e entenda as coisas que estão nos rodeando aí no mundo por meio da revelação de Deus. Que a nossa ótica, a nossa cosmovisão seja regida pela palavra de Deus e não por outras ideologias. Então, eu espero que essa exposição, essa palestra tenha ajudado vocês. Indiquei bastante livros, bastante material para vocês buscarem também, e que nós possamos também ajudar nossas igrejas, né, a atravessarem esse momento delicado pelo qual a humanidade passa, tanta confusão, tanta polarização, tantas ideias concorrentes, né, que nós possamos ter clareza e ensinar as pessoas também a pensar, a analisar e a desenvolver uma sólida cosmovisão cristã para poder enxergar a realidade que lhes rodeia. Grande abraço, meus amigos, que Deus abençoe vocês, o ministério de vocês, sigamos firmes até a volta de Jesus.